Nesta vida, quando nós falamos sobre simplicidade, ter apenas o básico, estamos a falar da célula procariótica, a célula mais simples de todas as células, a primeira célula a ser formada. E através dessa célula, nós temos a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal. Aqui fala o professor Ignacio, professor de biologia. Juntos teremos esta pequena aula, resumo sobre célula procariótica. Assista esse vídeo aqui até o fim. E não se esqueça de colocar o seu like, o seu adoro e o seu comentário. Vamos a isso. Célula procariótica ou célula. O que seria a célula? Nós definimos a célula como a unidade básica dos seres vivos, né? A unidade básica estrutural e funcional de todos os seres vivos. Isto quer dizer que todos os seres vivos são formados por células, né? A teoria celular já diz isso, que todos os seres vivos são formados por células e uma célula surge de uma outra célula pré-existente, ou seja, de uma célula que já existia. Portanto, nós temos a primeira célula, ou a célula primitiva, que é a célula procariótica. A célula procariótica também pode ser chamada de célula bacteriana. Por que nós chamamos de célula bacteriana? Porque é a célula que forma as bactérias. E as bactérias, só para lembrar, fazem parte do reino Monera. No reino Monera encontramos as bactérias, encontramos também as cianobactérias, também conhecidas como algas azuis. Portanto, esses organismos são formados pela célula procariótica. Vamos tentar ver qual é a sua estrutura, ok? Temos aqui um pequeno exemplo, né, daquilo que é uma célula procariótica. Também temos aqui os próprios constituintes. Conseguimos nós aqui observar uma célula simples, uma célula que não tem vários organelos membranosos, não tem vários elementos como a célula eucariótica, né? Porque a célula procariótica é bem simples. Nós conseguimos observar por fora uma parede celular, Em volta da parede celular, nós encontramos aqui estruturas que ajudam no processo da locomoção, que podem variar de cilos a flagelos, né? Cilos e flagelos são estruturas que ajudam na locomoção. Mas aqui nós observamos uma bactéria que apresenta cilos para poder se locomover. Então, nós aqui observamos uma parede celular. Essa parede celular das bactérias é uma parede celular característica, ou seja, diferente do outro tipo de parede celular que nós podemos encontrar, né, nos outros organismos. Porque nós encontramos, por exemplo, a célula vegetal com uma parede celular. Só que na composição química dessa parede celular encontramos lá a celulose. Encontramos também os fungos com uma parede celular, que na composição química encontramos um carboidrato conhecido como quitina. Mas aqui, nesta parede celular dos procarióticos, encontramos nós aqui na composição química peptidoglicano, certo? Então é uma junção de açúcares com exatamente peptídeos. Então por isso nós chamamos de peptidoglicano. Portanto, pessoal, temos essa parede celular que vai conferir aquilo que é a resistência, não é, para a própria bactéria, né? Confere a resistência, a proteção à própria bactéria. E encontramos aqui, né, esta parte que é a membrana plasmática, conhecida também como membrana celular, né? Membrana plasmática ou membrana celular. Seria uma parte que nós encontramos em todas as células. Todas as células são formadas por membrana plasmática ou membrana celular, né? Às vezes podem vir a avaliar qual é a estrutura que é compartilhada por todas as células. Nós devemos destacar aqui a membrana plasmática ou a membrana celular, que vai desempenhar, né, a função de dar a forma à célula, permitir a entrada e a saída de substâncias, né, que nós chamamos de transporte celular. Encontramos também essa parte aqui, a parte líquida da célula, que nós chamamos de citoplasma. Cito quer dizer célula, plasma quer dizer parte líquida, né? Por exemplo, se eu for dizer o plasma sanguíneo, eu estou a falar do quê? Da parte líquida do sangue, ok? Então, citoplasma é a parte líquida da célula, né? Também podemos chamar de citosol ou podemos chamar de hialoplasma. Aqui, no citoplasma ou no citosol, nós encontramos essas estruturas aqui. Nós encontramos ribossomos, né? Alguns autores
não colocam os ribossomos como organelos celulares. Dizem que a célula procariótica não tem organelos celulares, só por uma simples razão. Os ribossomos não apresentam dupla membrana. Então, por não apresentar dupla membrana, os ribossomos não são considerados organelos celulares. Mas há outros que defendem que ribossomos são organelos celulares, então a célula procariótica tem ribossomos como os únicos organelos celulares. Mas ok, o que deve ficar claro é que os ribossomos não têm uma dupla membrana. Logo, vamos dizer que a célula procariótica não tem organelos membranosos. Estaríamos a falar de malta cloroplasto, retículo endoplasmático, complexo de Golgi ou aparelho de Golgi. Portanto, nós encontramos aqui os ribossomos com a função da síntese proteica, né? A síntese de proteína, neste caso. Ribossomos produzem proteínas, por isso que o retículo endoplasmático rugoso, que possui os ribossomos, tem essa função de produzir as proteínas, ok? Temos aqui esta molécula de DNA, né? Temos aqui o DNA cromossômico, temos aqui este DNA principal, que é o DNA cromossômico, né? Nós sabemos que o DNA, né, é informação genética, esta aqui é passada de uma geração para outra geração. E por baixo conseguimos observar aqui plasmídio. Plasmídio, o que é o plasmídio? Plasmídio é um DNA circular, né? É um DNA circular que não é cromossômico, é um DNA extra. Ok? Então, qual é a função desse DNA extra, que nós chamamos de plasmídio, DNA circular? É de poder ajudar no processo da reprodução, ok? No processo da reprodução, por exemplo, pela conjugação, nós chamamos de conjugação, é uma forma sexuada de reprodução das bactérias. Quando há a formação de uma ponte citoplasmática entre as bactérias, há transferência da informação genética. Então, será transferido o quê? Essa informação genética ou DNA circular, né? Neste caso que nós chamamos de plasmídio. Então, os plasmídios vão interferir no processo da reprodução das bactérias. Além disso, os plasmídios, né, vão interferir naquilo que nós chamamos de resistência bacteriana a antibióticos, né? Plasmídios também podem interferir num outro processo que nós chamamos de resistência bacteriana, ok? Quando as bactérias têm essa tendência de resistir a antibióticos, ok? Aí que alguém fazer um tratamento com um certo antibiótico, 2x3 aquele antibiótico pela má dosagem da própria pessoa, ok? Ou a pessoa pode vir a usar um medicamento sem nenhuma prescrição médica. Isso pode vir a levar à resistência bacteriana. Os plasmídios é que atuam nesse processo de resistência bacteriana. Além disso, os plasmídios produzem toxinas nas bactérias. E avançando, nós poderíamos aqui resumir isto da seguinte forma, né? Até que estava a me esquecer aqui dessas entradas aqui. Estava a me esquecer dessas entradas aqui. Nós conseguimos observar, chamamos isso aqui de mesossomos, essas entradas, ou essas invaginações, ok? A função dessas invaginações ou entradas que nós conseguimos observar é de ajudar no processo da divisão celular, pois nós sabemos que as bactérias podem se reproduzir, o mecanismo de reprodução que nós chamamos de divisão binária, ou ainda mais podemos chamar de cisparidade, ok? De uma forma resumida, a célula procariótica é a célula que forma as bactérias e as cianobactérias, que pertencem ao reino monérico. Essa célula é simples, por não apresentar os organelos membranosos, não apresenta carioteca, ou seja, para envolver essa informação genética. Carioteca também podemos chamar de membrana nuclear. E essa informação genética se encontra espalhada ou dispersa ao nível do citoplasma. Se gostou dessa aula, comente alguma coisa e até a próxima!